Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Queridos irmãos, abrimos o nosso culto com a leitura do Salmo 122, notadamente um salmo que nos faz pensar, lembrar, aonde quer que estejamos, a lembrança da casa do Senhor, o santuário de adoração a Deus, o local especial de encontro do povo de Deus para adorar ao Senhor. Nesse início do culto, nós queremos dar o nosso muito bem-vindo a todos os queridos irmãos de nossa igreja, a todos os queridos irmãos de outras igrejas que acompanham e ouvem a palavra de Deus aqui em nosso culto, os amigos a quem alcançamos também com a proclamação da palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome da Igreja Batista em Vila das Belezas. Desejamos que este seja um momento muito especial para todos nós, reunidos em torno da palavra de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, para proclamar a palavra do Senhor, a palavra que edifica, a palavra que modifica a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser. Bem-vindos em nome do Senhor. Quero convidá-los a adorar ao Senhor com alegria, com entusiasmo, cantando um dos belos hinos do nosso cantor cristão.
Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. A vida cristã é extremamente prazerosa. O serviço cristão, o serviço de culto e os serviços que prestamos uns aos outros, de natureza espiritual, a oração. Este é um momento de oração agora, em que nós nos lembramos de vários irmãos de nossa igreja, lembramos de toda a nossa igreja, lembramos também dos problemas que cercam a nossa igreja e tantas outras nesse período ainda de muita dificuldade e ainda de impedimento, aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, ainda impedidos de cultos presenciais, mas o nosso sofrimento não é pelo que faz ou deixa de fazer o nosso governador, as nossas autoridades. Mais do que isso, a nossa conduta é uma conduta cristã de preservação da saúde e da vida dos nossos queridos irmãos idosos. Então, eu sei que se hoje a oportunidade fosse dada para que os irmãos pudessem vir à igreja e os idosos não, eu tenho alguns idosos aqui na igreja que esses seriam os primeiros a virem para cá. São extremamente desobedientes nesse sentido. Não conseguem ficar longe da igreja. Então, acima do que diz ou deixa de dizer as nossas autoridades, nós estamos felizes e trabalhando serenamente, tranquilamente, entendendo que estamos preservando a saúde, protegendo a vida dos nossos queridos irmãos. Vamos orar nesse instante, lembrando dos irmãos enfermos, lembrando também das vitórias que já temos tido essa semana, de pessoas melhorando, pessoas que estavam hospitalizadas e já estão em casa, graças a Deus por isso. E a nossa batalha de oração continua por aqueles que estão em tratamento, por famílias enlutadas da nossa igreja. Oremos todos, queridos irmãos, pedindo que a bênção do Senhor seja sobre os nossos irmãos. Deus bendito, nosso amado Pai, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor, por tua grandeza, pela magnificência do teu nome, do teu poder e da tua autoridade sobre todas as coisas. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus, bendito seja Jesus, o teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, e bendito seja o Espírito Santo do Senhor, o nosso guia e consolador. Pai querido, mais uma vez queremos expressar a nossa gratidão por tantas bênçãos que recebemos de Ti, pelo nosso sustento, pela vida. Nós te louvamos, ó Deus, pelo perdão do nosso pecado, pela gloriosa salvação que temos em Cristo Jesus, pela garantia bíblica que encontramos de que, confiados em Cristo Jesus e seguindo seus passos, a sua orientação biblicamente, a nossa salvação nos é garantida pela fé no próprio Cristo Jesus, o teu amado Filho. Deus bendito, queremos agradecer também as respostas às orações. Quantos irmãos enfermos e o Senhor os tem levantado da cama, dos hospitais e estão recuperados, outros se recuperando. Nós te louvamos, ó Deus, por aqueles que voltaram para casa, para a alegria de sua família e para a alegria de todo o teu povo, para a alegria da nossa igreja. O mesmo acontecendo em outras igrejas, de que os nossos irmãos e amigos que participam desse culto são familiares. Nós te agradecemos, ó Deus, por isso e continuamos pedindo as tuas misericórdias, a tua proteção sobre aqueles que ainda estão doentes, sobre os nossos idosos, especialmente, ó Deus, nesse período e em função dessa pandemia, que são as pessoas mais suscetíveis
a um problema mais grave, no caso de um contágio. Pedimos a tua proteção, Senhor, para os nossos queridos irmãos, especialmente os idosos, ou aqueles que, independentemente da idade, têm algum outro problema, alguma outra deficiência. Nós pedimos a tua proteção, Senhor. Pedimos que o Senhor levante, segundo a tua vontade, o teu plano, o teu perfeito propósito para a vida de cada um. Levante, Senhor, aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados. Abençoa-os, ó Deus, como também as suas famílias. Abençoa os nossos queridos irmãos que são enfermeiros, que são atendentes sociais, que são médicos, que trabalham também com segurança, essas pessoas que estão na linha de frente e também bastante suscetíveis ao contato. Nós pedimos que o teu poder os proteja, os guarde, Senhor, de todo o mal. Oramos também por nossa pátria, que nesse período mistura política com saúde, interesses da nação com interesses pessoais. Nós rogamos a tua intervenção, Senhor. Não pedimos o mal, pedimos o bem. Não pedimos guerra, nem civil, nem de outra natureza. Pedimos que o Senhor olhe para o povo do Senhor, que habita neste país, que são súditos desse país também, somos brasileiros, mas acima de tudo, Pai, somos cidadãos dos céus, do reino celestial. Pedimos a tua bênção para o nosso país, para o nosso presidente, para os nossos governadores e prefeitos, todos aqueles que estão militando, todos aqueles que estão dirigindo, seja um município, seja um estado e a nossa nação. Rogamos a tua bênção, Pai, do jeito que o Senhor sabe e pode abençoar, especialmente para o bem de todos. Aceita, Pai querido, a nossa oração, responde-nos segundo a tua boa vontade, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos agora iniciando o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus e quero convidá-los para uma leitura especial, uma leitura bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 14, os 3 primeiros versículos. Assim nos diz a Palavra de Deus, em nossa versão aqui da igreja, versão adotada, oficial da nossa igreja, que é a versão revista e corrigida. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, cabeça da igreja, da bendita igreja do próprio Cristo, que é o seu corpo e ele o cabeça da igreja. Meus queridos irmãos, nós temos aqui essa passagem. Para o melhor entendimento dessa passagem, nós afirmamos que o ideal é pensar nessa passagem à luz de um contexto um pouquinho maior, e quero delimitar esse contexto a partir do capítulo 13 desse mesmo evangelho. Então, João capítulo 13 até João capítulo 16. Este é o contexto onde se insere esta passagem, e esse contexto nos dá informações, inferências, para que nós tenhamos uma melhor compreensão dessa passagem. É claro que esse contexto todo nos mostra um momento misto, mas bastante pesado em termos de tensões. É um momento tenso,
para a vida da igreja, para a vida dos discípulos. Jesus Cristo está orientando, consolando, preparando, comunicando aos seus discípulos sobre a sua despedida. O contexto nos mostra que talvez essa despedida, naquele momento, o assunto de que ele falava, talvez não fosse tão extenso, tão longo. Mas Jesus afirma por causa do impacto, do alcance, do que vai acontecer na vida dos discípulos a partir desse pequeno distanciamento. Para nos auxiliar na compreensão, enumerei aqui pelo menos quatro motivos assim de tensão que Jesus, ao comunicar ou ao preparar os seus discípulos para uma despedida, vejamos 4 situações de tensão na vida dos discípulos. Jesus comunica que entre eles, já há algum tempo, esses homens se encontram todos os dias. Há um relacionamento cúmplice entre eles, íntimo entre eles. Nesse período todo, Jesus Cristo abre a sua boca, o seu coração e ensina, informa, traz coisas muito importantes, fala da sua vida, sua vinda, do seu Pai, do período do seu ministério, e ele procura mostrar também que é um ministério curto. Logo, em situações extremamente doloridas, ele será tirado, o que nos faz lembrar, inclusive, Isaías capítulo 53. A sua vida é curta, a sua vida é de dor, ele assume as feridas, as chagas, os sofrimentos dos homens e é retirado do meio da humanidade. Jesus avisa que entre esses amigos tão íntimos existe um traidor. Olhem só. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender essa palavra poderosa, essa palavra que ameniza o sofrimento, essa palavra que procura pelo menos tirar a atenção, essa tensão dos discípulos. Não se turbe o vosso coração. Há um traidor entre nós, mas não se turbe o vosso coração. Jesus comunica também, um outro motivo de tensão, é que Jesus irá para o Pai e vai deixá-los. Esses homens deixaram as suas casas, seus trabalhos, suas redes, seus barcos e se dedicaram intencionalmente a Jesus Cristo e com bastante força se entregaram a esse trabalho. Todos os dias estavam com Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo de Jesus, vendo, sendo testemunha ocular dos milagres, das maravilhas operadas por Jesus. Mas nesse momento, Jesus fala de separação. E isso cria também tensão no coração e na mente dos discípulos, mas continua valendo, a despeito dessa tensão, não se turbe o vosso coração. Um outro momento de tensão nesse contexto todo, Jesus diz que Pedro irá negá-lo 3 vezes. Estamos falando de Pedro, aquele que vai ficar na história como um dos principais apóstolos do Senhor, um dos maiores pregadores. Ele está entre aqueles que mais foram usados para trazer pessoas aos pés de Cristo Jesus. Ele e Paulo, mas nesse momento Paulo ainda não faz parte do grupo, nesse momento Paulo ainda é Saulo. E Pedro está ali como um dos principais apóstolos, um dos principais discípulos. É ele que responde, é ele que pergunta, é ele que se dirige mais afoitamente a Jesus. Por isso talvez seja o que sofre mais repreensão de Jesus também. Mas Jesus diz que Pedro irá negá-lo 3 vezes antes que o galo cante. Isso é tenso.
Isso traz dor, preocupação, inquietação ao grupo. O que será desse grupo? Há um traidor? Pedro, que declara o desejo e declara também fidelidade a Cristo, a ponto de dizer, eu estou pronto para morrer com o Senhor. E Jesus diz para ele, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. O que será de nós? Talvez a pergunta que o grupo faz. E depois, Jesus Cristo fala também, nesse contexto geral, que cerca essa delimitação do texto ou do contexto. Jesus Cristo também fala de morte, Jesus fala de expulsão, Jesus diz que os discípulos serão expulsos, e aqueles homens ímpios, maldosos, cruéis, que chegarem a matar um deles, considerarão isso um favor à humanidade? Considerarão matar um discípulo, um apóstolo, como se estivesse prestando um grande serviço, matando um apóstolo. Jesus está dizendo isso para eles, que são os discípulos e os futuros apóstolos. É um momento tenso? É um momento muito tenso. Então é dentro desse momento tenso que nasce essa orientação de Jesus, esse conselho de Jesus, essa palavra que traz tranquilidade ao coração do homem, dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí ele prossegue dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vocês se lembram, nós introduzimos o culto hoje, trazendo a leitura do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pessoalmente, gosto de pensar na casa do meu pai, essa expressão de Jesus, eu gosto muito de pensar no reino de Cristo Jesus. E o reino que está aqui entre nós. A igreja de Cristo, o templo, a casa de oração, é a casa de Deus. E isso é bíblico. Entre os judeus, sempre foi costume pensar no templo, pensar na casa de oração como sendo a casa de Deus. E era uma referência sempre à casa de Deus. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma para entender a casa de meu pai como sendo a casa de Deus, onde nós encontramos alegria, onde nós vivemos alegria, e boa parte do que Jesus sugere aqui acontecer na vida dos discípulos, isso se desenvolve na vida dos irmãos, isso se desenvolve na vida das ovelhas de Cristo Jesus, quando estão na casa do Senhor, vivendo os serviços da casa do Senhor, do reino do Senhor, dentro da casa, templo, ou na sua vida normal, fora das 4 paredes, fora da propriedade, a igreja vive isso. Então, começamos a pensar que quando Jesus diz na casa de meu pai, não é necessariamente o que se pode considerar naquele momento o lugar da habitação, o santuário da habitação de Deus, mas uma referência ao reino que já está na terra, às igrejas, às casas de oração que nascerão, que serão construídas e serão locais onde a igreja, o corpo vivo de Cristo Jesus, as pessoas convertidas, se encontrarão e receberão tudo aquilo que ele começa a mostrar como sendo, estando dentro dessa figura, na casa de meu pai há muitas moradas. Também enumerei aqui algumas coisas que imagino ser aspectos da morada ou das moradas que há na casa de Deus. Então eu penso nas coisas muito boas que fazem parte da vida da igreja de Cristo Jesus e de que nós, membros do corpo, ovelhas de Cristo Jesus, recebemos e também fazemos, também produzimos, também vivenciamos esses aspectos importantíssimos que acontecem na casa de Deus e que aqui
como sendo as moradas da casa do meu Pai. Nós encontramos nesse contexto, especialmente no capítulo 13, nós encontramos Jesus lavando, logo depois da celebração da ceia, da Páscoa, Jesus coloca um avental e ele lava os pés dos discípulos. Este é um momento, assim, um momento único na vida dos discípulos. Alguns, inclusive, recebendo muito bem. E nós encontramos, olha aí mais uma vez, Pedro. Pedro, a interpretação de Pedro é outra, né? Naquele momento, quando chega a oportunidade de Jesus lavar os pés de Pedro, Pedro diz, não, Senhor, o Senhor é o mestre, tu és o Senhor, como o Senhor vai lavar os meus pés? Nunca! Então, o temperamento de Pedro, as características de Pedro, a impetuosidade de Pedro nos faz lembrar esses momentos assim especiais, né, na vida dos discípulos, que marcam bastante. É exatamente essa característica de Pedro, né, uma espécie de afoiteza de Pedro, um temperamento sanguíneo de Pedro, que faz com que ele tenha essas reações. Não é a única vez que aparece isso na vida de Pedro, mas Jesus faz questão de explicar, Pedro, se você não se deixar lavar os seus pés por mim, então você não é digno de mim. Ah, não, Senhor, não somente os pés, mas as mãos, meu corpo. Olha quem é o Pedro. Mas um momento especial. Este é um momento que faz parte das moradas, dos excelentes momentos que se tem, que se vive na casa do Senhor, entre os santos, entre os salvos de Cristo Jesus. Jesus fala também, é interessante que nesse contexto todo, em que ele traz revelações que geram tensões na vida dos discípulos, mas ele declara a realidade de uma vida com os discípulos inseparável. Ele diz, por exemplo, eu vou e voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos que pensar nessa passagem à luz do que Jesus Cristo diz, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam em mim também. E na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, esse lugar de conforto é um lugar amplo, é um lugar em que a gente expressa livremente a nossa alegria, o nosso entusiasmo de servir e de conviver com os nossos irmãos e ajudar-nos mutuamente. Então, Jesus garante, para que onde eu estiver, vocês estarão. Esta ruptura que vai acontecer momentaneamente não mais acontecerá depois que ele for e voltar, porque é assim que ele diz, eu irei, então um pouco de tempo e não estarei com vocês, mais um pouco de tempo e estarei com vocês, e então para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós nos deleitamos, nós nos tranquilizamos, nós regozijamos com essa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo no que diz respeito à nossa vida dentro do reino. Aí sim, inseparável. Jesus diz também que entre as moradas e no reino de Cristo Jesus há um caminho. Nós não ficamos jamais sem direção. Nós sabemos exatamente por onde seguir como crente. Nós sabemos o que fazer como crentes. Nós temos a palavra e temos um outro elemento apresentado aqui, que Jesus Cristo diz, na casa de meu Pai, no reino, na igreja, no reino de Cristo Jesus, há um caminho, e Jesus é o próprio caminho. E eu me lembro de que Isaías, falando sobre esse caminho, Isaías é profeta, está falando para daí há muitos séculos na frente. Então, Isaías diz assim, até os loucos acertarão com esse caminho. Quem está em Cristo Jesus, quem, de algum modo,
a palavra de Deus, em quem, de algum modo, a palavra de Deus chega ao coração, essa pessoa não erra o caminho. Quando Jesus Cristo vem e entra no coração de alguém, não importa se esta pessoa tem o QI elevadíssimo, ou se ele tem um QI médio, ou se ele tem um QI abaixo da média, ou se ele, à semelhança do homem simples de que fala provérbio, ele tem algumas limitações de entendimento, ou muita. O que Isaías está dizendo é o seguinte: aquele que está em Cristo, confia em Cristo, a palavra chegou, a revelação chegou ao seu coração e à sua mente de um modo que só Deus pode chegar e entrar. O que Isaías diz, não há como essa pessoa errar o caminho. E aqui, Jesus Cristo, ele chega a dizer, eu sou o caminho. Olha, Tomé, eu sou o caminho, porque mostra-nos o caminho, né? É o pedido do discípulo. E ele diz, eu sou o caminho. Então, isso traz, dentro dessa palavra, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que os discípulos pensam da ausência, será que o nosso grupo vai ser desfeito? O que será de nós? Não se turbem, vocês estão no caminho, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, e vocês estão numa direção em que não há como se desviar ou perder de vista o alvo, que é em Cristo Jesus, prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, o Senhor. E além disso, Jesus Cristo também diz assim, olha, eu preciso ir, porque dentro do plano elaborado para a salvação e para a vida no reino, eu preciso ir, e se eu não for, o Consolador não virá. Então ele mostra agora uma coisa nova, que é a vinda de um Consolador, que é o Espírito Santo, uma das pessoas, das três pessoas da Trindade. O Espírito Santo, ele vem, e Jesus diz, quando ele vier, ele vai orientar vocês, ele vai guiar vocês, ele vai consolar vocês, ele vai convencer o homem de todo o mal, de toda a justiça e do pecado. É o Espírito Santo que vai habitar nos corações de vocês. Mas ele fala assim, eu e o Pai viremos para o seu coração. O que nos leva a entender que não é uma situação em que o Espírito Santo está aqui isolado e o Pai e Jesus estão lá em cima. A presença do Espírito Santo, né, em nossos corações é a presença de toda a divindade em nós, guiando os nossos passos, orientando-nos, conduzindo a igreja, nos momentos de tensões, nos momentos de alegria, de tristeza, de perdas, nós temos a presença divina na pessoa do Espírito Santo trazendo o consolo. Então vejam como Jesus Cristo diminui essa tensão, prepara, aconselha, ameniza o impacto da sua saída, da sua morte, para que os discípulos tenham a tranquilidade de viver cada etapa do projeto de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que vem salvar. Desenvolve o seu ministério do ensino, mas o seu ministério inclui também essa separação, essa ruptura corporal em que ele precisa e depois enviar o Espírito Santo. E então ele fala no verso 3, que é o nosso último versículo, ele diz, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Gosto de pensar nessa palavra de Jesus, eu vou e vou preparar-vos lugar. Eu sei que essa expressão pode gerar várias possibilidades de interpretação, e sei que muitos crentes ficam pensando, que preparo é esse? Será que Jesus está lá vendo a topografia do céu e vendo onde pode construir casas e quartos confortáveis para receber os salvos? Na verdade, o contexto todo nos mostra
que esse vou preparar-vos lugar é o fato de Jesus ir consumar a sua obra redentora. Acredito que Jesus está falando, eu preciso ir para a cruz, eu preciso morrer, eu preciso ir para o meu Pai, eu preciso sair dessa dimensão em que estou aqui temporariamente com vocês. O corpo de Jesus será levado à cruz, será crucificado, o seu sangue será derramado. É na cruz onde ele vai poder dizer, Pai, a obra está consumada, em tuas mãos entrego o meu espírito. Para mim, tudo isso soa como a interpretação dessa expressão de Jesus, vou preparar-vos lugar. Então não é uma construção, mas é dar esse ultimato, né? A última palavra, a última ação, e com ela dizendo, tudo está pronto. Então Jesus precisa ir. E esse preparo é justamente esse período em que Jesus vai à cruz. Sua morte é a consumação da obra e é, ao mesmo tempo, o preparo desse lugar. Após a morte é quando Jesus Cristo vai poder dizer, tudo está pronto. Então agora venham, e esse evangelho será anunciado. Surgirão as igrejas, os pregadores, os evangelistas, e conclamando a todos que venham, porque o céu, as moradas especiais para os filhos de Deus já estão prontas. Cristo consumou a sua obra. Diante de tudo isso, meus queridos irmãos, que ações poderíamos imaginar para nós, os crentes em Cristo Jesus, que aqui vivemos e estamos nesse período, né? 2020. Nós vivemos esse período em que o Espírito Santo está entre nós, nos aconselhando, nos orientando e, através da igreja, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como nos convém viver a partir da nossa olhada para essas declarações do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que, do sentido horizontalmente, nós vivemos o capítulo 13. Quando falamos horizontalmente, nós pensamos a vida do discípulo com os demais discípulos. A vida entre os salvos, entre os crentes. Como deve ser? Eu acredito que o contexto que nos mostrou Jesus lavando os pés dos discípulos, mostrando como no reino de Cristo Jesus, a vida daqueles que estão no reino, vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, é uma vida de investimento no seu irmão, na igreja de Cristo Jesus. Por isso, a igreja se preocupa em orar, em ajudar, em assistir. As pessoas que têm necessidade, a igreja socorre. Aos irmãos que estão doentes, em que a nossa ajuda é a oração, então nós oramos. Nós estamos, por exemplo, nesse período, vivendo uma vida intensa de oração, porque o reino de Deus precisa disso. O reino de Deus está colocado num mundo em que há uma pandemia, em que há uma ameaça à vida. E nós sabemos pela Bíblia que Jesus Cristo disse, no mundo vocês terão as aflições normais que toda pessoa tem, e ainda com o agravante de serem perseguidos. Então nós intensificamos as nossas orações. Isso significa o lavar os pés uns dos outros, acolher o outro, ajudar o outro em suas necessidades. Então não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai tem muitas moradas. A casa do meu pai é ampla. A casa do meu pai é conforto. Então, nesse mundo de sofrimento, nós, crentes em Cristo Jesus, promovemos o melhor conforto uns aos outros, amenizando, dirimindo a dor, a necessidade uns dos outros, socorrendo e sendo socorridos. Uma outra postura que devemos ter, à vista do que esse contexto todo nos mostra, é que, no sentido verticalmente, viver o capítulo 15. No capítulo 15, Jesus se apresenta como sendo a videira, e nós
os ramos. E ele deixa claro que para a vida plena do Evangelho e da salvação, os ramos precisam estar presos, ligados, absolutamente ligados à videira. É a condição para que os ramos frutifiquem. Então, viver essas bênçãos do reino, da casa do meu Pai, viver isto aqui neste mundo, a condição é que nós estejamos sintonizados com Cristo Jesus, que estejamos ligados a Ele, como a vara, como o ramo, não pode ser cortado da árvore, sob pena de que ele vai secar, vai murchar e se tornará improdutivo e para nada mais presta, senão para ser queimado. Então, nessa nossa vida vertical, vivermos com a consciência de que Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos, os seus galhos. E os frutos aparecem nos ramos. Então, frutificaremos dentro do reino de Cristo Jesus enquanto estivermos ligados plenamente a Cristo Jesus. E a terceira e última posição que devemos tomar, à luz do que temos observado nessa passagem inteira, é que em todas as dimensões, seja horizontal ou vertical, vivermos uma espécie de sintonia finíssima com o Espírito Santo do Senhor. Considerando o que Jesus Cristo disse: eu volto para o Pai. O Pai enviará o Consolador. E quando ele vier, ele habitará nos corações de vocês. Ele será o Consolador, será o orientador. Será ele quem fará lembrar todas as palavras que eu disse a vocês. Então, a nossa vida hoje, em relação ao Espírito Santo, deve ser a de uma atenção especial ao mais leve toque que o Espírito Santo nos dê, seja fazendo-nos lembrar da palavra de Cristo, e isso significa nos orientar por onde devemos seguir, o que evitar, o que trazer para a nossa vida e de que nos distanciarmos. É tarefa do Espírito Santo, e ele o faz. E o faz pela palavra. Então, isso significa que a nossa vivência com a palavra deve ter uma intensidade que nos torne capazes de perceber aquele mais leve toque do Espírito Santo, para que não nos deixe dúvida do que fazer e do que não fazer. Relativamente à igreja, isso é uma coisa extraordinária. O Espírito Santo nos une, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo fala conosco, pessoalmente, nos cultos coletivos, nas pregações, nos ensinos, e ele vai confirmando com o nosso espírito aquilo que vem de Deus, a palavra de Deus, e que nos leva a tomar posições, a assumir novos projetos na nossa vida, ou a consolidar, a fortalecer os projetos espirituais que já temos. Queridos irmãos, estamos terminando o nosso culto e oramos e desejamos que Deus abençoe a nossa vida, de modo que esse período também tenso e turbulento não tire a paz, do nosso coração, para que as palavras de Jesus alcancem os nossos dias, ultrapassem a era dos discípulos e a era apostólica e cheguem aos nossos dias trazendo tranquilidade ao nosso coração. Um morre aqui, outro morre ali, essa pandemia assustando o mundo inteiro. O que os nossos ouvidos ouvem do Senhor Jesus Cristo é: não se turbe o vosso coração. E em seguida, na casa do meu Pai há muitas moradas. Por que é que a gente se sente tão bem aqui? Bom, você pode argumentar, mas aí é o templo, é a casa de oração. Eu não tenho dificuldade nenhuma em chamar tudo aquilo que representa a minha fé e o reino de Deus de casa de Deus. É casa de oração. E nem tenho, já que não estou falando em eclesiologia, não tenho a menor dificuldade de chamar isso aqui de a igreja. Esta é a minha igreja. Eu estou na minha igreja. Os irmãos, na verdade, que fazem a igreja viva, o corpo vivo de Cristo, estão em suas casas, pelas razões que todos conhecemos. Mas eu estou aqui. Isso aqui é a casa de oração. Mas para o meu coração, para a minha mente,
eu estou na igreja. E sabe como eu me sinto aqui, na casa do Senhor? Absolutamente em paz, seguro, alegre, cheio das verdades espirituais nas quais acabamos de pensar. Queridos irmãos, Deus nos abençoe. Quero convidá-los a cantar um hino, adorar ao nosso Deus. Com o mesmo entusiasmo, espero que nós tenhamos dado a nossa atenção à palavra de Deus. Do mesmo modo, vamos cantar um hino de adoração ao Senhor. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste, para me salvar. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste, para me salvar.
Chegando ao fim do nosso culto matutino, nosso culto matinal, nosso culto de manhã. À noite teremos mais, às 19 horas, teremos o nosso culto aqui, nesse mesmo canal, no YouTube. Quero também lembrar a todos as atividades da nossa igreja, para que você acompanhe. Nós temos segunda, terça, quinta, sexta e sábado, nós temos o nosso encontro conhecido, já oficial, como o Pão das Três, em que os pastores dessa igreja se revezam, fazendo contato com os irmãos, trazendo considerações bíblicas também. E às quartas-feiras não temos a live, nem no domingo, porque nós temos quarta-feira o nosso culto à noite e domingo temos os dois cultos, pela manhã às 10h30 e à noite às 19 horas, este no canal do YouTube e as lives no Facebook. Deus abençoe, vamos orar encerrando o nosso culto nesta manhã, rogando que Deus nos abençoe e cada um em sua casa aproveite da melhor forma possível o almoço, esse momento de comunhão, de oração com a família. Oremos despedindo-nos deste culto. Ó Deus bendito, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome agradecidos pelo Teu Espírito, prometido por Cristo Jesus, e que está na Tua igreja, já nesses mais de 2000 anos, dirigindo a vida da igreja, orientando a vida dos Teus filhos, e nós Te louvamos porque nesta manhã, pela palavra, o Teu Espírito nos trouxe mais algumas orientações. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa este dia, o dia do Senhor, em que nós nos encontramos juntos, alegres, felizes e gratos para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Concede à Tua igreja, ao Teu povo, um momento muito bom de almoço, de comunhão com a família. Pedimos, Pai, que seja um dia especial e marcante na vida de todos nós, pelo recebimento das provisões espirituais advindas da Tua palavra santa. Abençoa-nos e despede-nos, ó Deus, nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as alegrias e o consolo no Teu Santo Espírito sejam com todo o Teu povo, hoje e eternamente. Amém. Deus os abençoe, meus queridos irmãos.